e o coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE-MCTI, Gilvan Sampaio de Oliveira. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Meio Ambiente apresentam os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade de pesquisa do MCTI, que comemora hoje seu aniversário de 62 anos. O INPE produz ciência e tecnologia de excelência para atender aos desafios do país e às demandas da sociedade. Entre as iniciativas mais importantes está o programa de monitoramento, que inclui o DETER. Esse sistema utiliza imagens de satélite de alta resolução para detectar, mapear e fornecer alertas de desmatamento e degradação florestal de forma mais rápida, permitindo que as instituições e autoridades ambientais adotem medidas imediatas para combater atividades ilegais. Portanto, a atuação conjunta do MCTI e do MMA reflete o compromisso do governo do presidente Lula com o combate ao desmatamento ilegal e com uma arrojada agenda climática amparada em dados e evidências científicas. E agora eu convido para fazer uso da palavra o coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE-MCTI, senhor Gilvan Sampaio de Oliveira. Bom dia. Bom dia, senhora ministra Lucena Santos, senhora ministra Marina Silva. Acho que agora tá. Bom dia, senhora ministra Lucena Santos. Ei, som, ei. Ei, som, Ei, som, ei. Ei, som, ei. Ei, som, ei. Estamos aqui, então a equipe, também agradeço a equipe, na pessoa do Cláudio Almeida, que está aqui também, que lidera esse esforço de monitoramento dos biomas brasileiros, né, através do PAMS. A equipe trabalhou e nós vamos aqui apresentar os dados de 2022 2023. Então, só relembrando, o DT é um sistema de monitoramento em tempo quase real da supressão da vegetação nativa. Nós iniciamos o DT em 2004 com a Amazônia Legal, com o bioma cerrado em 2018, em mais alta resolução com as imagens WFI e AWFI em 2015. É um sistema de monitoramento em tempo real, em tempo quase real, para prover os órgãos de fiscalização no planejamento de ações de fiscalização. E ele tem as classes de alertas, né? Diferente do DT. Ele tem as classes de alerta, que é o corte raso, degradação. Conta também com a parte de incêndios florestais, mineração e corte seletivo, né? É muito ilustrativa essa figura, porque, em geral, as pessoas têm alguma dúvida sobre a diferença entre o PRODES e o DT. O PRODES, nós fazemos a divulgação normalmente no final do ano, né? Ele mede somente o final, ou seja, o corte raso, quando realmente foi retirada a vegetação. O DT ele é capaz de medir todo o processo, todo o sistema, qualquer mudança que ocorre no estado da vegetação, a gente consegue, então, detectar com o DT, e esse trabalho é feito diariamente pelas equipes. Então, já apresentando o dado, aqui nós estamos apresentando desde 1º de agosto de 2022 até dezembro de 2022, nós temos aí essa tendência de diminuição, né? É uma tendência de 7,4%, né, se comparado com os demais anos, ainda acima da média do período 2016-2022, que é de 6.860. Quando a gente olha no integrado
mês a mês e comparando aqui 2021, 2022, a gente percebe que nos últimos meses houve realmente uma diminuição para a Amazônia, são as barras à direita, diferente do que ocorria, por exemplo, no período 2021, 2022. Então, de fato, começa a ver aí na Amazônia essa tendência de diminuição nos últimos meses, né? Tanto é que, se a gente comparar agosto de 22, dezembro de 22, que é a figura da esquerda, que havia a tendência de aumento, e depois janeiro a julho de 23, a gente percebe claramente essa tendência de diminuição para a Amazônia, né? Muito bem. E aqui nós, obviamente, apresentamos quais são as áreas onde nós detectamos, onde foram detectados os avisos de desmatamento, né? Uma área de 7.952 km², de agosto de 22 a julho de 23, né? Para o bioma Amazônia, nós observamos ali claramente quais são as áreas e quais são, por estado também, como é que está essa distribuição, principalmente Pará, Mato Grosso e Amazonas, né? Depois seguido de Rondônia, são os estados onde foram detectadas pelo DT as maiores porcentagens. E aqui também nós, no relatório que apresentamos, nós elencamos aqui os 10 municípios com as maiores taxas, né? Aí, principalmente lá no Pará, Amazônia e Mato Grosso, que são os estados que nós já citamos anteriormente. E aqui também por categoria fundiária, né? Principalmente nas regiões onde nós temos CAR, nesses estados, né? Então, é claro, é nítido aqui a maior porcentagem, né, nessa distribuição por categoria fundiária. Muito bem. Passando agora para o Cerrado, o quadro do Cerrado é diferente do da Amazônia. Enquanto na Amazônia nós temos temos uma tendência de diminuição dos alertas de desmatamento, no Cerrado nós temos aí essa tendência de aumento, né, em relação 2021-22 versus 22-23, acima da média do período, né, de 19 a 22, que é 5.249, né, o valor é 6.359 para esse período 2022-2023, para o Cerrado. Diferente do que a gente via na Amazônia, então, a gente vê que no Cerrado, acompanhando o período, a gente tem essa tendência de aumento. Nos últimos 3 meses, destaque lá para o mês de maio, né, um aumento bastante significativo, mas depois uma diminuição em junho, depois, novamente, um pequeno aumento em julho, né? Comparando novamente o segundo semestre do ano passado, essa tendência de aumento, e agora o primeiro semestre, pouco mais, né, janeiro a julho de 2023, segue essa tendência de aumento para o Cerrado. A distribuição aqui nós observamos principalmente na região do Mato Piba, né, onde nós observamos a maior quantidade de avisos de supressão da vegetação para o bioma Cerrado, nesse período de agosto de 22 a julho de 23. Justamente no Mato Piba, os avisos montam aí o total de 78,7%, né, como já falei anteriormente, principalmente Bahia e Maranhão, são os estados onde nós observamos o maior número de avisos de desmatamento. E aqui os 10 municípios, novamente, onde nós observamos as maiores áreas, né? Então, novamente, Bahia, Maranhão e Piauí são os 3 estados onde nós observamos as maiores. Por categoria fundiária, novamente, o CAR, né, nas áreas do CAR, assim como na Amazônia, mas aqui os números são muito maiores, maior do que 70%, enquanto na Amazônia a gente chegava aí da ordem de 46%, 47%. Né? Finalmente, como comentário final, após a apresentação dos dados, a gente sempre frisa que o DT não deve, em nenhuma hipótese, ser considerado como uma taxa mensal de desmatamento, né? O PRODES, ele apresenta uma alta correlação com o PRODES, né? O PRODES ele é divulgado no final do ano. O PRODES é um dado que realmente pega o corte raso, então nós temos que sempre ter essa atenção em relação ao DT. Não é possível fazer a comparação de um mês para o outro, de um mês de um ano com o outro. Isso a gente tem que sempre ter cautela. Mas, ministra Luciana, eu queria aproveitar a oportunidade aqui
de apresentar os dados do DT para, nesse aniversário do INPE também, eu não podia deixar de mencionar que nós estamos lançando um novo produto, que é algo único para a América do Sul. É a primeira vez que o Brasil e a América do Sul lançam um produto de previsão subsazonal. Tá? Então, está fora do DT. Me desculpe, inclusive, por apresentar, mas não podia deixar de apresentar. O INPE, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, desde 1995, tem a missão de fazer a previsão para os próximos 3 meses. É uma missão do INPE. Né? Nós fazemos isso. E nós conseguimos implementar agora, pela primeira vez no Brasil, essa previsão subsazonal. O que vem a ser a previsão subsazonal? É na escala de até 30 dias. Né? Então, essa tem um impacto enorme, principalmente para os setores de agricultura, recursos hídricos e produção de energia elétrica. E aí, ministra Marina, o próximo passo é nós acoplarmos esse sistema de previsão ao de queimadas para, no horizonte de 30 dias, a gente conseguir detalhar melhor as áreas com potencial de queimadas. Então, é um produto que nós estamos desenvolvendo agora, né, em função dessa implementação e desse lançamento na data de hoje. Tá? Obviamente, nós vamos avançar muito com a liberação agora da segunda parcela do FNDCT, e aí sim nós vamos adquirir o novo sistema de supercomputação do INPE, do CBTEC. Então, esse produto vai ser bastante aprimorado ao longo dos próximos meses, em função desse novo supercomputador e também do aprimoramento da previsão climática sazonal. Então, é isso. Muito obrigado. E agora convidamos para fazer uso da palavra o diretor para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Oswaldo Luiz Leal de Moraes. Desculpe. Inicialmente, bom dia, ministras. Bom dia, secretário Capobianco e o meu querido colega Gilvan. E também saudar a todos os presentes aqui. E, antes de mais nada, uma saudação muito querida para o meu amigo Ricardo Galvão, porque no passado, quando as divulgações desses índices de desmatamentos causavam constrangimento, e hoje nós vemos a Casa da Ciência novamente aberta para os dados científicos serem apresentados. Acho que isso é alguma coisa que remete a um simbolismo muito grande das mudanças que a gente está observando. E eu não vou entrar em detalhes das questões técnicas dos sistemas que o INPE usa, mas eu gostaria também de fazer uma menção de que as unidades de pesquisas do MCTI, que são 17, cada uma delas tem uma missão específica de gerar informação para os tomadores de decisão. E essas informações que o INPE vem desde há mais de 10 anos gerando para a sociedade brasileira são essenciais não apenas para as questões ambientais, mas também para os compromissos internacionais que o Brasil tem perante a Convenção Quadro das Nações Unidas, com a elaboração das comunicações nacionais e com a elaboração do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa. O uso da terra é responsável por mais de 30% das emissões brasileiras e, portanto, essas informações que o INPE provê com ferramentas científicas dão robustez às informações que o Brasil presta perante a comunidade internacional. A garantia que nós temos um papel de liderança nas negociações internacionais de mudança do clima estão assentadas em bases científicas. E eu acho que esse é o papel do Ministério de Ciência e Tecnologia e o papel das suas unidades de pesquisa. Muito obrigado. Fará uso da palavra o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, senhor João Paulo Capobianco. Bom dia a todas e a todos, ministra Luciana, ministra Marina Silva, companheiros de governo Oswaldo e Gilvan aqui do INPE, parabéns pelos 62 anos de serviços prestados à
a análise, planejamento e gestão ambiental, dado fundamental que subsidia todo o trabalho, orienta todo o trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Estamos aqui acompanhados do secretário André Lima, secretário da Secretaria Extraordinária de Controle de Desmatamento e Ordenamento Territorial Ambiental, presidente dos órgãos aí da linha de frente, Rodrigo Agostinho, do IBAMA, Mauro Pires do CEMBio, que fazem a ação direta, né, que é responsável por alguns resultados que vamos mostrar aqui hoje, e toda a equipe do Ministério, que fica à disposição, né, ministra, para esclarecimentos de detalhes, caso haja necessidade. Mas vamos fazer rapidamente aqui um complemento à apresentação do INPE, que agradecemos, para mostrar como o Ministério do Meio Ambiente utiliza esses dados no sentido do planejamento das ações e como isso está se refletindo no nosso trabalho. Então, poderia passar o primeiro, eu que passo aqui, né? Muito bem. Então, primeiro para a Amazônia. Nós temos um dado absolutamente fundamental a mostrar aqui, que é a queda do desmatamento no DETER. Foi bem dito, são alertas de desmatamento, nós não podemos utilizar isso como desmatamento efetivo, em termos de quilômetros quadrados, porém, ele é o principal indicador das tendências da evolução do desmatamento no campo. Portanto, aumentos são extremamente importantes para replanejar e reorientar a ação de controle, e quedas são absolutamente importantes para verificar a efetividade das ações adotadas. E nós temos um recorde de queda de 66% no mês de julho. Por que esse dado é absolutamente importante? Porque julho é o pior mês na Amazônia em termos de desmatamento. Julho é o mês da seca mais intensa, é o mês mais propício para as atividades de exploração, de desmatamento. Toda a operação de campo é favorecida pelo clima sem chuva, e sempre esse número é maior, é um crescimento. Se você analisa historicamente, julho vai para o pico junto com agosto, depende do ano, varia um pouco, mas julho é sempre o pico. E nós tivemos um recorde histórico, nunca registrado no DETER, de queda de 66% no pior mês. Isso é um dado extremamente importante. Outro dado importantíssimo é a queda acumulada de janeiro a julho. Vejam bem, historicamente, nós sabemos que os dados do INPE, como foi bem dito aqui, eles iniciam a medição em agosto de um ano e terminam no final de julho do ano seguinte. O último semestre de cada ano é o semestre onde o desmatamento é menor acumulado. Por quê? Porque você vê que começa o período de chuva e vai reduzindo a capacidade de atividade econômica predatória na região. Quando inicia o ano, os primeiros meses também você tem historicamente desmatamento baixo e vai subindo a partir de março, atingindo o pico em julho, como eu já falei. Quando nós verificamos aqui uma queda de 42,5% no semestre, que deveria, em tese, historicamente, ter aumento em relação ao semestre anterior, isso significa o quê? Que nós estamos obtendo o maior resultado desejado na nossa atuação, né, ministra? Que era a inversão da curva do crescimento do desmatamento. Isso é comprovado nesses slides que já foi apresentado, mas eu vou detalhar por estado. Observem que nós tivemos... Desculpa, eu vou levantar, porque eu sou italiano, eu tenho uma dificuldade de falar sentar. E observe aqui, nós temos aqui um crescimento de 54,1%. Portanto, o atual governo, que começou em janeiro desse ano, recebeu um desmatamento em crescimento acelerado. Nós não estávamos numa média, não havia uma estabilidade, havia uma aceleração do desmatamento. E após 7 meses de trabalho, nós temos uma redução de 42,5%. Né? E o mais importante, isso se refletiu em todos os estados que lideram o desmatamento. Observem o estado do Pará. Recebemos ele com um crescimento de 29%. Estamos agora concluindo essa etapa do DETER, com uma queda de 39%. Mato Grosso, que teve um crescimento exponencial
no segundo semestre do ano passado, no governo anterior, 158%, agora no acumulado caiu 7%. Invertemos a curva. Finalmente, Amazonas, 49% de crescimento, queda de 62%. E Rondônia, 16% de crescimento, queda de 60%. Então, eu queria destacar que, objetivamente, né, o maior objetivo buscado, a meta buscada nesse início de governo, através das ações iniciadas, coordenadas pela Secretaria de Controle do Desmatamento e as ações de campo do IBAMA e do ICMBio, permitiu, de forma absolutamente inquestionável, a mudança na curva. Ou seja, saímos de aceleração para a redução. Isso abre uma enorme oportunidade de avançarmos nas políticas nos próximos meses com a ação do PPCDAM. Queria destacar aqui por que esses dados são tão positivos. Primeiro, há o aumento dos autos de infração. O IBAMA aplicou quase 4.000 autuações nesses primeiros meses de 2023, um aumento de 173%, comparado com o período nos últimos 4 anos. Ou seja, o IBAMA avançou tremendamente. Essas autuações têm um papel muito relevante, porque elas retratam a presença das equipes em campo. Cada autuação dessa foi uma equipe do IBAMA aplicando isso em campo, portanto, mostrando presença do poder público, mostrando que não haveria mais postergação e nem haveria complacência em relação ao desmatamento. Aumentamos em 147% as multas aplicadas. Aplicamos 2,07 bilhões em multas nesses primeiros 7 meses. Embargamos 2.604 imóveis que haviam sido autuados por desmatamento e estavam desrespeitando a obrigação de manter essas propriedades sem uso. Embargamos 2.604. Aumentamos a apreensão de equipamentos utilizados no crime ambiental em 107%. E fizemos algo absolutamente importantíssimo, que ninguém acreditava que seria possível ser feito, que é a apreensão de 3.000 cabeças de gado, retiradas das áreas embargadas, onde esse gado permanecia sendo engordado ilegalmente, porque uma área embargada não pode ser utilizada. O IBAMA demonstrou que nós não vamos mais aceitar que as áreas embargadas continuem gerando resultados econômicos, e essa retirada de 3.000 cabeças de gado é simbólica, importante e pedagógica. 25 aeronaves, 36 toneladas de cassiterita, 30 barcos, 358 termos de destruição, bloqueio de... Agora, o Rodrigo Agostinho acabou de me dizer que já chegamos a 2 milhões de metros cúbicos de bloqueio no sistema que permite a autorização de transporte de madeira, 2 milhões de metros cúbicos retirados do sistema porque estavam sendo utilizados para esquentar madeira ilegal. Então, isso aqui significa, de fato, uma ação extremamente importante. O ICMBio, por seu lado, nas unidades de conservação que estão sob sua responsabilidade, aumentou em 216% a sua capacidade de aplicação de autuações, como eu disse, em campo, fiscal atuando na linha de frente, mostrando que não haverá complacência, 750 autos de infração, 309 milhões de multas, embargamos, aumentamos em 62%, temos destruição 128%, ou seja, um número extremamente expressivo que está com vocês, eu não vou ficar lendo todos aqui, vocês receberam aqui, mas eu queria destacar o esforço feito por um órgão que foi desprestigiado, desmobilizado, cortados recursos, onde os fiscais não podiam trabalhar, né? E agora os fiscais estão mostrando o resultado da sua atuação nesses números que nós apresentamos. E uma coisa fundamental aqui, a retirada de 3.200 cabeças de gado na reserva biológica nascente da Serra do Cachimbo. Isso é um ato absolutamente fundamental que mostrou
para todos aqueles que vinham utilizando unidades de conservação para utilizar elas ilegalmente, não haverá conivência, e se não retirarem o gado, num prazo combinado com o ICMBio, o gado será retirado e entregue para a merenda escolar e usos sociais. Então, essas são informações que explicam essa situação. E o resultado está aqui. Nós temos, a partir do início desse ano, o aumento das ações, as operações em campo e os dados do desmatamento. Então, esse é um feito absolutamente fundamental a ser destacado. E temos aqui hoje os municípios mais responsáveis pelo desmatamento, mas está no relatório, todos podem consultar, o INPE já havia apresentado, eu vou pular esse dado aqui. E, fundamentalmente, como está estruturado, né, como isso, que já são ações, que, como a ministra Marina sempre vem dizendo, enquanto nós trabalhávamos na preparação do PPCDAM, que envolve 19 ministérios na coordenação geral e 13 ministérios na operação direta, enquanto nós preparávamos isso, e esse plano que foi lançado no dia 5 de junho pelo presidente da República, nós atuamos nesse período todo. Então, o PPCDAM, ele já vem mostrando seus resultados desde o primeiro dia de governo. Essa que é a realidade, né? Então, nós falamos aqui, uma coisa fundamental é a aplicação do embargo remoto, que é um instrumento que agora é aplicado pelo IBAMA em larga escala, que permite que você embargue o imóvel sem a necessidade de deslocamento para a área, aumentando tremendamente o potencial de utilização desse recurso absolutamente importante para desmobilizar o desmatamento. O cancelamento e suspensão, ou colocar em pendência, isso aqui é um dado fundamental do cadastro ambiental rural, né? Assim como o governo voltou, o Brasil voltou, o Ministério do Meio Ambiente voltou, o ICMBio voltou, o IBAMA voltou, o CAR voltou. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado pelo Poder Legislativo, uma lei que estabelecia que ele era o instrumento de gestão dos ativos ambientais na propriedade rural. Ele havia sido totalmente desmobilizado. Nós estávamos aceitando inclusões no CAR de títulos em terra indígena, em unidade de conservação, ninguém fiscalizava nada. Acabou isso. Nós já estamos fazendo, já fizemos a retirada de todos os cadastros ativos em terras indígenas, não há nenhum cadastro ativo mais em terra indígena. E estamos agora operando para a retirada das unidades de conservação, para a retirada das florestas públicas não destinadas, porque o CAR havia se transformado, infelizmente, num instrumento de grilagem de terra. E isso está sendo eliminado também. Então, esse é um dado fundamental, importantíssimo, sendo gerido. Temos também um trabalho de reorganização do CAR, notificando em parceria com os estados, para que os proprietários rurais atualizem seus dados, porque muitas vezes nós queremos fazer embargo remoto e os dados estão desatualizados no sistema. Os estados agora estão dando prazo para que todos os proprietários rurais atualizem os dados para poderem receber a autuação, para poderem receber o auto de embargo e isso ser efetivo, além da apreensão de material embargado nessas áreas. E um dado fundamental que é estruturante do EPCDAM, que foi uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional, agora de junho desse ano, que criou um bônus, um estímulo de 0,5% de juros no crédito rural para os imóveis que estejam regulares e analisados e validados no CAR. Ou seja, ao mesmo tempo que nós criamos uma força muito forte, instrumentos fortes para retirar todos os imóveis irregulares, nós estamos premiando os proprietários rurais que buscarem a sua regularidade no CAR. E assim vai, eu não vou falar de todos aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão poder ver isso no material. Esse é a Amazônia. Agora, Cerrado. Cerrado, nós estamos com dados muito preocupantes. Ao contrário dos resultados obtidos na Amazônia, nós temos hoje, conforme já foi mostrado aqui pelo Gilvan, um aumento de 26%
no Cerrado no mês de julho. Ou seja, embora o recorde de aumento do Cerrado tenha sido em maio, com 83%, houve um esforço muito grande de mobilização para a redução disso, mas o fato é que em julho nós ainda mantivemos um aumento comparado com julho dos anos anteriores de 23%, e se pegarmos o primeiro semestre já do nosso governo, o aumento acumulado no Cerrado seguiu, infelizmente, a tendência verificada desde 2019 e 2020, nos 3 anos anteriores, e manteve sua tendência de alta. Neste caso, não foi possível fazer a inversão da curva, como foi possível fazer na Amazônia. Agora, existem alguns fatores envolvendo o Cerrado que não justificam, mas explicam essas dificuldades. Primeiro, que nós fizemos uma grande concentração na Amazônia, no sentido de fazer operações, e iniciamos uma ação concentrada no Cerrado a partir de maio. Então, nós tivemos menos tempo de ação direta no campo, por uma questão de viabilidade de operação. Mas o Cerrado tem um fator adicional que exigirá uma discussão importante da sociedade brasileira, que é o fato de que, ao contrário da Amazônia, em que a reserva legal obrigatória, ou seja, aquela área que cada propriedade tem que manter como vegetação nativa, na Amazônia é 80%, no Cerrado é 20%, sendo que no Cerrado, na Amazônia, é 35%. Isso significa dizer, na Amazônia legal, na Cerrado, na Amazônia legal, isso significa dizer que há a possibilidade de autorização de desmatamento, ou seja, de desmatamento legal em grande quantidade no Cerrado. E é exatamente o que está acontecendo. Observem, os dados de alertas do INPE do Cerrado, neste período de janeiro a julho, atingiu 491 mil hectares. Né? Observem o dado do desmatamento autorizado neste período, 482 mil. Ou seja, praticamente a totalidade do desmatamento neste período foi baseada em autorizações emitidas pelos órgãos estaduais do meio ambiente. Claro que esse dado não pode ser olhado dessa maneira, porque, em alguns casos, nós temos, mesmo que teria na área total dessa proximidade, nós temos casos de desmatamento ilegal também, ou seja, que não seguiram a lei, e temos casos de desmatamentos que se aproveitaram de uma autorização de uma área e ampliaram muito essa área, portanto, também são ilegais. Isso está sendo verificado pelo IBAMA de forma muito, muito detalhada. Mas o fato é que o Cerrado permite uma autorização maior e, infelizmente, o que se verifica é que está sendo dado de forma discutível, no mínimo, um volume enorme de autorizações com áreas de enormes dimensões no Cerrado. Né? Esse dado é muito importante, que mostra que, na realidade, a grande maioria do Cerrado, do desmatamento, está em propriedades rurais inseridas no CAR. Veja que, para o bioma como um todo, 76,2% dos alertas estão em propriedades com CAR, portanto, propriedades que você conhece o proprietário, conhece qual é a reserva legal obrigatória, conhece todos os dados de acesso ao proprietário. Isso vai permitir uma ação muito assertiva do IBAMA, no caso das propriedades privadas, que não é atribuição do ICMBio, mas vai permitir uma ação muito assertiva do IBAMA na verificação da regularidade dessas autorizações de desmatamento vis-à-vis os dados do DETER. Né? E esse é um dado importante porque mostra que a grande concentração do Cerrado está nos estados, né, do Mato Piba. Né? Você vê Bahia, né, liderando esse desmatamento em termos de municípios, seguido pelo Maranhão, Piauí e Bahia, Maranhão e Piauí, na realidade, né, que são onde se concentram os municípios com maiores índices de desmatamento, que também está no material para vocês analisarem.
Bom, o que nós fizemos para buscar diminuir o impacto brutal do desmatamento verificado no Cerrado em maio? Aumentamos a autuação sobre desmatamento, as multas, aumento nos embargos, ou seja, todos aqueles dados que eu mostrei anteriormente para a Amazônia. Observem que os números são menores, porque, como eu disse, essa operação se iniciou a partir de maio, principalmente. A ideia é que agora elas avancem rapidamente nos próximos meses. O mesmo caso, o ICMBio, que também voltou a atuar, mas também em índices menores do que na Amazônia, em função desse período de atuação. E o que nós estamos agora planejando para os próximos meses, que deverão trazer um novo cenário em breve. Primeiro, a preparação do PP Cerrado, assim como preparamos o PP Sedan, articulando todos os governos, o governo federal e os governos estaduais. Nós também estamos aí em plena atuação na preparação do PP Cerrado. Instalamos ele em junho, assim que terminamos o PP Sedan da Amazônia. Já realizamos seminário técnico-científico, já fizemos consulta pública. Vamos pôr em consulta pública agora em setembro, no dia do Cerrado, e vamos aí avançar na construção do PP Cerrado com uma solução para esse problema, né? E aí todas as ações que seguem uma ação aplicada na Amazônia, com destaque importante por uma articulação muito forte com as OEMAs, com os órgãos estaduais do meio ambiente. A Secretaria de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial Ambiental já iniciou um trabalho muito forte com a ABEMA, que é a Associação dos Órgãos Ambientais do Meio Ambiente no Cerrado. Está realizando reuniões constantes com os 4 estados que compõem o Matopiba, no sentido de definir ações conjuntas, construindo uma ação integrada para que a gente possa, agora, nos próximos meses, começar a identificar resultados significativos também para o Cerrado. E também aquela resolução que eu já falei da Amazônia, que cria incentivos para a regularização do CAR e para a mudança, a conversão da agricultura para a agricultura de baixo carbono, que também está aplicado no Cerrado. Então, em linhas gerais, era isso. Temos também aqui uma informação importante, que fizemos um esforço muito grande, que tem muito relevante para o Cerrado, também para a Amazônia, mas no Cerrado é particularmente importante, que foi o aumento nas brigadas de combate a incêndio. Estamos agora com 99 brigadas federais e estamos com um esforço muito grande para fazer o combate às queimadas, principalmente agora com El Niño chegando, acirrando o processo. Então, em linhas gerais, é isso. Agradeço a oportunidade e ficamos à disposição para esclarecer naquilo que for necessário. Muito obrigado. Com a palavra, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, senhora Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar de um modo especial minha companheira de jornada de governo, nossa ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigada pela acolhida e parabéns aqui a todos os membros do corpo dirigente, servidores do Instituto de Pesquisas Espaciais, essa ferramenta tão importante na formulação de políticas públicas do nosso país. Obrigada, Luciana, por todo o trabalho que você está fazendo e que estamos fazendo em parceria. Cumprimento o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que acaba de fazer essa detalhada e concisa apresentação. Cumprimento também o secretário extraordinário de combate ao desmatamento e ordenamento territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima. Quero cumprimentar também, de um modo especial, o diretor para Clima e Sustentabilidade do MCTI, Oswaldo Luiz. Cumprimento também meu querido amigo Ricardo Galvão,
Obrigada, Ricardo. Você é um patrimônio também de toda essa história que estamos celebrando aqui. Cumprimento o Gilvan Sampaio, coordenador geral de ciência da terra do INPE. Cumprimento também o presidente do IBAMA, meu querido companheiro aqui, Rodrigo Agostinho, e já parabenizando pelo esforço concentrado para que tivéssemos todos esses percentuais aqui significativamente aumentados. E cumprimento também o Jair Smith, que é o diretor de proteção ambiental do IBAMA. O Jair fica aí no comando dessas operações especiais. Igualmente, quero cumprimentar o Mauro Pires, que é o nosso presidente do ICMBio, a nossa querida Yara Vasco, diretora de criação e manejo de unidade de conservação do ICMBio, Paulo Russo, coordenador geral de proteção ambiental do ICMBio. Cumprimento também o Henrique Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do MCTI, e quero cumprimentar a todos os parceiros e parceiras da imprensa que aqui se fazem presentes, agradecendo pela presença de todos. Eu acho que vocês têm aí as apresentações, os dados foram colocados de uma forma muito clara e transparente em relação àquilo que já se constitui um ganho, em relação àquilo que se constitui um grande desafio, como é o caso do Cerrado. Nós aqui não trouxemos a questão da Mata Atlântica, onde tivemos uma queda significativa do desmatamento também, mas quero levantar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, né, a gente olha as ações e elas são muito importantes, a gente verifica o resultado, eles são igualmente importantes no contexto de tudo que estamos vivendo no nosso país e no mundo, da aceleração da crise climática, da aceleração da perda de biodiversidade, da perda de floresta, do impacto que isso tem sobre as populações que dependem dessas florestas, no prejuízo que isso causa para os países vulnerabilizados na economia e em vários setores. Então, esses resultados, quando eles são positivos, né, eles criam também uma dinâmica positiva. Eu queria dizer que nós fizemos um esforço muito grande desde o início para mostrar que, em que pese uma realidade mais complexa que temos hoje, que envolve, sobretudo, várias formas de criminalidade que não tínhamos em 2003, quando me diziam, não é, ministra, a senhora vai enfrentar uma situação diferente, e ela é diferente mesmo. Mas também existia uma diferença, como eu disse da vez anterior, que é o know-how que nós tínhamos. E, só para se ter uma ideia, quando nós chegamos no Ministério do Meio Ambiente, encontramos igualmente em 2003 uma tendência de alta, começamos a fazer o plano em março de 2003, fomos lançar o plano apenas, aliás, foi em março de 2003, e exatamente, lançamos em março de 2004. O plano foi implementado e mais de um ano depois, nós começamos a alcançar os primeiros resultados, que foi uma queda de 32% no desmatamento da Amazônia. Saímos de 27 mil quilômetros quadrados, né, para algo em torno de 19 mil quilômetros quadrados, mas isso levou mais de um ano. Nesses primeiros 6 meses, com o know-how que tínhamos, em que pese o desmonte das instituições, em que pese a complexidade do que estávamos enfrentando, conseguimos, nesses primeiros 7 meses, uma queda de 42,6%. E isso tem uma razão pela qual se conseguiu isso. Em primeiro lugar, não é, a estratégia que foi pensada. Vamos caminhar em 2 trilhos. O trilho da ação emergencial e o trilho da ação estruturante. A ação estruturante era fazer o PPCDAM. O PPCDAM,
que envolve 19 ministérios coordenados pela Casa Civil, com o suporte de todos nós e a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, que vocês aqui já são todos iniciados no tema, não vou repetir o que já foi feito, o esforço enorme aí, não é, do André Lima na coordenação de tudo isso, junto com a sua equipe e todos nós trabalhando junto. E o eixo das ações emergenciais. Aí foi um trabalho de planejamento do ICMBio e do IBAMA, juntamente com o suporte tecnológico do Instituto de Pesquisas Espaciais, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nos propiciou dar continuidade àquilo que a gente tinha iniciado em 2003. E aí as ações emergenciais era aquilo que eu falava, às vezes eu falo para vocês. Da outra vez nós tivemos que consertar o avião voando, dessa vez nós tivemos que fabricar o avião voando. E isso foi muito complicado. E aí entra um outro fator, que é fazer política pública com base em evidência. Se nós tivéssemos feito política pública de forma errática, tentando para aqui e para acolá, talvez não tivéssemos conseguido o resultado que conseguimos no passado e agora. No passado, com mais tentativa e erro. Agora, com um pouco mais de acerto já na linha de partida. Mas fazer política pública com base em evidência, né, e eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes a gente, né, ouve as pessoas dizer, não, as posições do setor ambiental são ideológicas, são posições políticas. Né? Nós aqui estamos sustentados por muita ciência, que é termos criado um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, que serve para que a gente possa interferir no momento em que a criminalidade está acontecendo e, portanto, poder fazer a diferença quando a gente, enfim, vai para o terreno da ação. Então, mas temos algo que também precisa ser visto, que foi a decisão política de retomada das políticas ambientais com respeito às instituições e às atribuições dessas instituições. E aqui eu quero homenagear os 62 anos do INPE, que faz ciência com ética, faz ciência com técnica e que foi ameaçado, censurado durante o período do governo anterior, cuja figura, digamos assim, que é o símbolo dessa perseguição, é o nosso querido professor Ricardo Galvão, mas, com toda certeza, toda a equipe teve que ter muita resistência para não se deixar amedrontar, intimidar. E aí, ministra Luciana, né, muito obrigada por todo o apoio que você tem nos dado. O Ministério do Meio Ambiente preza muito essa parceria que existe entre nós. Sem essas informações ficaria muito difícil. Eu sempre digo que vocês fazem o diagnóstico e nós fazemos a intervenção. E nós não temos a prática de querer destruir os equipamentos e a inteligência técnica que está no diagnóstico que é feito. Portanto, nós fizemos as intervenções emergenciais e agora estamos na fase das intervenções que terão que ser necessariamente estruturantes. Então, uma decisão política, e essa decisão política de reestruturação, de respeito às instituições, foi do presidente Lula. O retorno do círculo virtuoso de não mais expectativa da impunidade. A gente tem o recurso tangível e intangível. Uma boa parte do que deixa de ser feito é o fim da expectativa da impunidade. Quando você vê o aumento dessas operações, quando você vê a retirada do gado das unidades de conservação que foram embargadas, que tem decisão judicial, isso cria um círculo virtuoso de não mais expectativa da impunidade. E aí, cada um que comete o crime, ele pensa 2 vezes antes de praticar o crime. Ele sabe que está sendo visto pelos olhos do sistema de monitoramento, ele sabe que vai ter uma ação dos órgãos de fiscalização e controle. Então, é política pública sendo retomada nas suas atribuições. Parcerias com os governos estaduais, isso é muito importante. Nós não queremos que o governo federal tenha que fazer
tudo e ainda fazer o resto. Nós tivemos uma boa parceria, estamos abrindo outras, né? Capô, André Lima e Rodrigo Agostinho, não é? O governo do Pará, estamos em diálogo com o governo do estado do Amazonas, estamos dialogando na região do Cerrado, mas eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, né? E ação governamental articuladas, né, e desencadeada de forma coerente, né, em conformidade com aquilo que são as sinalizações de que haverão políticas estruturantes para fazer essa mudança. Ninguém sustenta um processo complexo como esse apenas com atitude de força, de comando e controle. Elas são fundamentais, elas são importantes, mas há um outro trilho que está previsto no PPCDAN, que é o investimento em atividades produtivas sustentáveis, marcos regulatórios, a parte de ordenamento territorial e fundiário, e uma coisa muito importante que me anima muito. O ministro da Economia, o ministro Fernando Haddad, está coordenando já em fase de finalização, né, a transição ecológica brasileira. E aí sim, nós vamos ter o terreno sobre o qual, né, as ações para que a criminalidade ambiental possa ser diminuída de forma estruturante. E é isso que vai fazer a diferença ao longo do tempo. Vocês viram aí essa boca de jacaré, né? E ela é muito interessante, né? Eu até me emociono quando eu vejo, porque a gente vê o INPE trazendo a informação, e quanto mais elas chegam, mais a ação do IBAMA. E a queda, né, proporcional à intensidade das ações que são feitas. Isso enche a gente de satisfação, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é preciso uma mudança estruturante. E aí é tudo que já estamos pensando: bioeconomia, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, agricultura de baixo carbono, agregar valor aos produtos e assim por diante. É isso que vai fazer criar um novo ciclo de prosperidade. Em relação ao Cerrado, os dados foram colocados, nós fizemos uma atuação. Se não tivesse sido feita essa ação emergencial, aquela tendência de alta teria desenfreado numa desembocadura aí indesejável. Como o Capobianco colocou, né, uma parte significativa é desmatamento autorizado e o IBAMA só pode atuar naquilo que são os desmatamentos ilegais. É onde ele tem poder de ação. Aonde tem autorização, a não ser que seja identificada uma fraude, não tem como haver essa atuação. E aí vai requerer uma estratégia bem mais ampliada, considerando vários vetores em relação à questão do Cerrado. Esse incremento que tivemos nesses 7 meses de 21,7%, né, comparado ao período anterior, requer da gente uma estratégia no âmbito do PP Cerrado bem mais articulada. E aí tem um vetor que eu acho que precisa ser pensado, e a ciência nos ajuda muito. Quando eu olho os dados que foram produzidos, não é, pelo diretor executivo do Instituto do Cerrado, Yuri Salmona, da UNB, e ele coloca o seguinte: das 140 bacias hidrográficas analisadas no Cerrado, no período de 1985 a 2022, mais de 95% dos rios apresentam redução de vazão. E isso é algo que tem que dialogar com as diferentes dinâmicas, olhando para os estados e as suas economias, as suas comunidades. Não é? Houve uma redução de 15,4% no volume de água dos rios. E ainda mais, 87,7% das bacias tiveram diminuição da vazão dos rios por causa da alteração do uso do solo. E aí o vetor principal é desmatamento. Eu poderia aqui colocar outros dados em que a dinâmica da destruição do Cerrado está propiciando imensos prejuízos ambientais, mas também econômicos e sociais, e um estudo feito, acho que pela Universidade de Minas Gerais, dá conta de que o período chuvoso dessa região já tem um atraso de 50 dias, né, em função, né, da destruição do Cerrado.
Então, nós vamos ter que ter um olhar para vários aspectos, para o aspecto da mudança do clima, que agrava ainda mais essa situação. Mas o bom de tudo isso é que temos um governo que dá transparência aos dados, que não está preocupado em fazer o gerenciamento político dos problemas, mas em trazer a solução política para os problemas. E, obviamente, que em parceria com as organizações da sociedade, com o setor produtivo, com os governos estaduais e os governos municipais. Quando a gente vê que a queda do desmatamento na Amazônia aconteceu em vários estados, em vários municípios, a gente vê que tem uma queda consistente. E precisamos de uma ação, um pacto consistente envolvendo todos esses atores para que a gente possa sair das ações de comando e controle para um novo ciclo de prosperidade, onde a lógica seja não ter a criminalidade e a exceção seja fazermos as operações. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Gente, muito bom dia a cada um e a cada uma de vocês aqui presentes. Quero saudar a nossa querida ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Oswaldo, diretor do Departamento do Clima e Sustentabilidade, o Gilvan Sampaio, coordenador-geral de Ciências da Terra, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nosso Ricardo Galvão, que é presidente agora da CNPq, André Lima, que é secretário extraordinário de Controle e Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial. Nossa, você tem muitas responsabilidades, André. Do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, e Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É sempre uma honra, né, ter a oportunidade de falar sobre a contribuição da ciência para os compromissos da agenda ambiental brasileira, sendo um dos principais deles alcançar o desmatamento zero até 2030, que são os compromissos do Brasil nessa agenda, inclusive, internacional, mas principalmente do interesse do povo brasileiro. Não há saída para o combate à destruição da Amazônia e do Cerrado e para os planos de mitigação e adaptação às mudanças do clima sem ciência. A agenda climática e ambiental é transversal, urgente, une governos, sociedade civil, centros de pesquisa, instituições de ciência e tecnologia e setor produtivo, como bem disse agora nas palavras da ministra Marina Silva, essa interseção que já está em curso com os estados, com os municípios, com os ministérios, como falou aqui Capobianco, que são só que foi no Palácio, né, que nós fizemos já no primeiro trimestre, né, a reunião em fevereiro. 13 ministérios, né, demonstrando 19 ministérios, demonstrando a vontade política, a decisão do presidente Lula para fazer aquilo que, no tempo que ele foi presidente, que Marina era a ministra do Meio Ambiente, já tinha sido realizado, é retomar agora mais com força, né, como costumo dizer numa expressão pernambucana, pela herança, né? Pelo que foi deixado pelo governo anterior. O que a gente viu, o negacionismo e a falta de compromisso com agendas vitais para o povo brasileiro ficou evidente em todas as políticas públicas. E na política do meio ambiente não foi diferente. É um verdadeiro desastre o que nós vivenciamos. Não é o desastre ambiental, é o desastre, para além do ambiental, o desastre governamental nas medidas, né, e na vontade política e na compreensão da dimensão que essa batalha da agenda das mudanças climáticas merece. Então, ela é prioridade absoluta do governo do presidente Lula e perpassa todos os ministérios. E, claro, o Ministério do Meio Ambiente,
tem um papel decisivo nisso, porque é quem executa, né, a ação. A gente dá os dados e repassa em tempo online, né, para exatamente, em tempo real, para exatamente os órgãos, também além do chefe do meio ambiente, para a Polícia Federal, não é? Para a gente poder atuar de maneira conjunta numa ação que é tão decisiva para coibir. Mas, como também disse a ministra Marina Silva, nós precisamos, para além da ação, né, de coação, monitoramento, nós precisamos de um plano, e é isso que também está em curso, né? E é isso que nós estamos tendo essa atuação multilateral para dar conta desse desafio que é complexo, que não é simples, mas que nós estamos agindo com a verdade, né, com a transparência, agindo sem esconder dados, mas com atitude, né, proativo, para poder reconhecer os avanços que está sendo inconteste no controle do desmatamento da Amazônia e que vai ser preciso outras medidas mais assertivas na direção do Cerrado. E é esse exercício que a gente quer fazer com a sociedade civil, com o público, da importância, né, que tem de todos se envolverem nesse esforço. Então, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, temos o objetivo de usar as nossas melhores capacidades para a superação desse desafio, além do brasileiro, ele também é global. E ao privilegiar a centralidade da ciência, o MCTI e suas unidades de pesquisa produzem dados científicos inequívocos de forma absolutamente isenta e imparcial, apoiando o processo de tomada de decisão por parte dos diferentes atores com base na melhor ciência disponível. Nesse sentido, gostaria de enaltecer o trabalho realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE. Vamos cantar o parabéns para o INPE, que faz 62 anos. Uma salva de palmas, que fica mais curto. Fica mais curtinho. Como disse a ministra Marina Silva lá na minha sala, ela disse que virou um senhor de responsabilidade, com 62 anos, né? Com um legado aí inestimável para o país e como referência global no monitoramento dos biomas brasileiros, em especial na Amazônia. O evento de hoje sepulta o negacionismo científico e ambiental que questionou a credibilidade dos dados do INPE e provocou a admissão do atual presidente do CNPq, Ricardo Galvão, da diretoria do Instituto na época. Mas estamos fazendo jus quando resgatamos. No dia do anúncio do Conselho, da retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, né, Ricardo Galvão foi ovacionado exatamente porque era essa alma lavada, né, que a ciência brasileira tá vivenciando. No dia do prêmio, mais aplaudido no prêmio. O prêmio do mérito, né? Foi do mérito. O mérito. Porque a gente fez as duas coisas junto. Quero reiterar que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é a favor da ciência aberta e tem compromisso com a divulgação transparente dos dados produzidos pelo INPE, que são fundamentais para as políticas de combate ao desmatamento e da preservação dos biomas, e são, portanto, estratégicos para o país. O programa de monitoramento do INPE reflete a capacidade de excelência da ciência brasileira de prover evidências e contribuir para a implementação da agenda ambiental brasileira. E é essa competência que nos coloca como potência científica na América Latina e como importante elo na construção das relações internacionais do Brasil. Nós reconhecemos e valorizamos o papel do INPE e demais unidades de pesquisa do MCTI, porque eles desempenham no desenvolvimento científico um papel extraordinário, na formação de recursos humanos altamente qualificados e no protagonismo do Brasil no cenário científico internacional. As pesquisas desenvolvidas pelo Instituto do MCTI estão aliadas ao desafio do nosso tempo: combate à fome, reindustrialização, a industrialização em novas bases tecnológicas, que foi anunciado recentemente
no Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria e dialoga objetivamente com esse desafio. Se nós não tivermos, né, a bioeconomia, os conceitos que precisam cada vez mais ser incorporados pelo setor produtivo, nós vamos não vamos dar a solução estruturante que é necessário ser dada. Então, desenvolvimento sustentável da Amazônia, agenda climática e ambiental, transição energética, transformação digital e a garantia de uma nação independente e soberana. E como prova do nosso reconhecimento, estamos empenhados em recompor, Marina, nós fizemos o primeiro concurso público anunciado é daqui do Ministério, serão 814 vagas. E na proposta anterior, a gente retirou mais gente da administração central para poder colocar nas unidades de pesquisa, né? Então, a gente está nesse esforço de recompor quadros, o orçamento dos nossos institutos também, além de viabilizar recursos para ampliar e modernizar a infraestrutura de pesquisa e promover o desenvolvimento de novas tecnologias através da cooperação científica internacional. No caso do INPE, destaco o acordo firmado com a China para o desenvolvimento conjunto de um novo satélite de sensoriamento remoto no âmbito do programa CIBRES, que eu e a ministra Marina Silva tivemos na China, exatamente para celebrar um dos acordos de cooperação internacional, foi exatamente o CIBRES, que é um acordo longevo, que vem desde a década de 80 e que trouxe um aprendizado extraordinário para ambos os países, porque não é transferência tecnológica, é um desenvolvimento conjunto da tecnologia. Esse novo satélite possui uma tecnologia inovadora, o radar de abertura sintética, que vai revolucionar o monitoramento dos biomas brasileiros, em especial na Amazônia. O maior benefício da tecnologia SAR é a geração de dados em qualquer condição climática através de nuvens, que é fundamental para o caso da Amazônia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem sob a sua responsabilidade a elaboração também e atualização do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, um dos exercícios mais relevantes na agenda climática, e que ele é também um subsídio para a tomada de decisão de planejamento, para os estados, para os municípios e para as ações que são precípuas do Ministério do Meio Ambiente. A elaboração do inventário aprimora o conhecimento científico, identifica o perfil das emissões de gases, contribui para o desenvolvimento de políticas efetivas para a redução de emissões e monitora o progresso dos compromissos nacionais e internacionais da política climática do país. Dos 5 setores da economia inventariados, cito o uso da terra como um dos grandes emissores dos gases do efeito estufa. Nesse sentido, a preservação do bioma amazônico é essencial para os planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Por isso, como antecipou Márcia Barbosa em alguma das nossas conversas que a gente faz de maneira comum também com o Ministério do Meio Ambiente, a gente está realizando, ou atualizando e expandindo para todo o território nacional a ferramenta Terra Classe, que monitora e classifica o uso e a cobertura da terra. Vamos financiar essa expansão para ampliar o conhecimento científico produzido e subsidiar a gestão ambiental, o planejamento territorial e os estudos sobre o uso do solo. Para além desse anúncio que Gilvan fez, que também para mim foi uma boa surpresa, né, de a gente poder garantir mais ferramentas no monitoramento da Amazônia. E eu não vou fazer mais comentários sobre os números, porque eu penso que o Capobianco e Gilvan fizeram, não é preciso ir para além dos comentários, né, que foram feitos dessa complexa enfrentamento, né? Então, essa iniciativa soma-se a outros projetos que estamos financiando na vanguarda do conhecimento, como é o caso do Amazon Face, porque o Amazon Face é uma experiência em campo de medição e enriquecimento de gás carbônico para medir os impactos. E ele é feito em laboratório no mundo, mas ele é singular em campo. Só no Brasil nós estamos fazendo isso, né? O experimento científico vai simular as condições de aumento do dióxido de carbono na atmosfera para entender como a floresta amazônica vai se comportar em um mundo mais quente e mais seco. Esse é um experimento único no mundo e talvez o mais importante em andamento.
a Torre Ato, um equipamento científico 325 metros de altura, monitora os processos que ocorrem na floresta tropical, como estudos ecológicos e de monitoramento de gases. São infraestrutura de pesquisa que geram dados consistentes para compreender o impacto das mudanças climáticas no regime de chuvas e demais processos do solo e de alta atmosfera. As informações produzidas são de interesse de formuladores de políticas públicas no Brasil, mas também de enorme relevância para a comunidade internacional. Inclusive, Marina, lá na sala também, o nosso pessoal do INPE falou para a gente que vai poder também ofertar agora para os países da Cúpula da Amazônia dados, que é uma maneira também, principalmente porque nem todos os países da Amazônia têm essa possibilidade. Então, antes de encerrar, gostaria de lembrar a afirmação do presidente Lula durante a visita oficial aos Estados Unidos e que esteve presente em muitos dos seus pronunciamentos. Vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia não em um santuário da humanidade, mas em um centro de pesquisa compartilhado com todo mundo, para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia, para ver se transformamos essa riqueza em melhoria de qualidade de vida do povo que mora na Amazônia. Fecha aspas do presidente. Nesse sentido, estamos preparando um robusto conjunto de investimentos que serão anunciados durante a Cúpula da Amazônia. Aí depois eu te digo, Marina, antes de anunciar. Mas vai ser Mas, por enquanto, vamos guardar um segredo, porque vai ser um bom investimento, viu, Capital? A gente já raspou o tacho aqui do FNDCT, que o Lula recompôs integralmente, e vamos botar quente para esfriar a temperatura do planeta. A gente está anunciando um robusto investimento na perspectiva de aprimoramento científico e tecnológico da região, e que sejam capazes de trazer a desejada melhoria da qualidade de vida da sua população, a geração de renda e riqueza e desenvolvimento econômico local inclusivo e sustentável. A mega biodiversidade da Amazônia possui potencial que desperta grande interesse por produtos com alto valor econômico e constitui a maior possibilidade de gerar riqueza e inclusão social sem destruir a floresta, envolvendo as comunidades que nela habitam. Portanto, entendemos que a estratégia para a Amazônia e os demais biomas também brasileiros deve incluir a geração do conhecimento e a definição de ferramentas para a difusão da tecnologia para o setor produtivo para a sociedade, fortalecendo a base científica para alcançar uma verdadeira estrutura produtiva regional. Nosso Ministério não medirá esforço para aplicar a pesquisa científica em prol do desenvolvimento sustentável e para a construção de um futuro melhor para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Agradecemos a participação e a presença de todos. Está encerrada essa solenidade e informo que as ministras Luciana Santos e Marina Silva vão responder as perguntas da mesa. Bom dia, ministras. Bom dia, secretários. É Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria saber de que maneira que o governo, o Ministério, pretende explorar esses dados de desmatamento no encontro da Cúpula da Amazônia para liderar essa discussão. Como que se você considera, ministra, que essa queda no desmatamento pode ajudar o Brasil a chegar àquela meta zero, desmatamento acordada com todos os países? E queria saber também em relação ao Cerrado, porque a gente tem visto a persistência dessa dificuldade em alterar esse cenário no Senado. Quero saber se o governo tem feito alguma articulação junto ao Legislativo ou pensa em fazer para alterar essa lei que permite tantas áreas desmatáveis no Cerrado. Bem, os dados, eles mostram, como foi muito bem colocado aqui, os dados do DT, eles não são ainda uma taxa definitiva do desmatamento, isso quem vai fazer é o PRODES, mas ele mostra uma tendência de queda e que, geralmente, não há uma disparidade muito grande entre os dados do PRODES e os dados do DT. É claro que é importante um país como o Brasil, que detém a maior parte da floresta amazônica, poder chegar na cúpula
com uma sinalização forte como essa. Mas nós queremos chegar não para dizer que as coisas estão resolvidas, mas que é possível resolvê-las, de que essa inflexão dá uma demonstração de que política pública bem planejada e que sejam continuadas, com base em evidências, como eu acabei de mencionar, elas dão resultado. E de que o Brasil tem uma base tecnológica, como a ministra Luciana acaba de dizer, que pode ser compartilhada. Nós fomos capazes de, inclusive, criar um instrumento para financiar os investimentos nessa área de controle do desmatamento, que é o Fundo Amazônia, que é o pagamento por resultados alcançados, que para investimentos fora do Brasil, a única forma de conseguir fazer isso, que é permitido fazer isso, é na parte do monitoramento. Então, nós podemos, sim, estabelecer parcerias para que os países que também são detentores da floresta amazônica possam ampliar sua capacidade de intervenção. Mas também queremos compartilhar, obviamente, a avaliação de que não é só comando e controle, de que é a mudança do modelo de desenvolvimento, é sermos capazes de fazer uma cooperação que possibilite, inclusive, a abertura de mercados para os produtos da bioeconomia, para os produtos de base sustentável ou as atividades de base sustentáveis. Então, chegar na cúpula com esse resultado não é como se já tivéssemos com ele pronto e acabado, mas é para poder compartilhar que é possível fazer política pública que levem a resultados positivos. A cúpula já tem um consenso que vem sendo dito pelos cientistas, não é, de que teremos provavelmente ali um painel científico, como temos o IPCC, para poder ajudar os governos a ter políticas e as empresas e os diferentes setores da sociedade que evite que a Amazônia chegue no ponto de não retorno. O esforço que o Brasil está fazendo tem a ver com a proteção da floresta, dos povos originários, a proteção da biodiversidade, a questão da mudança do clima, mas também a que a floresta não chegue no ponto de não retorno. Isso é válido para o Brasil e é válido para os demais países. Em relação ao Cerrado, o governo tem políticas de moto próprio, como fizemos na questão da Amazônia. O plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, ele prevê a parte de combate à ilegalidade, desenvolvimento sustentável, ordenamento territorial e fundiário, e foi acrescido de um eixo que são as medidas legislativas, medidas institucionais que precisam ser criadas. E, obviamente, que uma parte delas dialoga com o Congresso, mas tem uma série de ações de moto próprio que não dependem. Por exemplo, né, tem uma medida do Conselho Monetário em relação a não financiamento, né, de atividades de base insustentável. E isso tem que ser válido, é válido para todos os biomas. E essa é uma medida de moto próprio que não passou necessariamente pelos cânones do Congresso Nacional, mas que tem um poder de resposta muito grande. E vai ser muito importante para as políticas públicas em todos os biomas. Afinal de contas, não é só a Amazônia. É a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, os Campos Sulinos. Bom dia, ministras. Bom dia, secretários, diretores. São duas perguntinhas. Uma para a ministra Luciana. Eu sei que você disse que não pode aí, né, antecipar as novidades que você vai apresentar na Cúpula da Amazônia, mas se você puder explicar um pouquinho mais quais áreas, algo que você ainda não contou nem para a ministra Marina, mas que você possa contar para a gente, e se tem algo relacionado diretamente a Cerrado, enfim. E para a ministra Marina, faz alguns meses que a gente está vendo esse aumento no Cerrado, que a curva não está descendo. E com esse perfil de legalidade, de autorização no desmatamento. A relação com os estados está como para conseguir mudar essa curva? Tem sido difícil o diálogo com os estados? Como que está isso?
Nossos investimentos dialogam com essa infraestrutura de ciência e tecnologia para ajudar, e também dialoga com o desenvolvimento sustentável, ou seja, o setor produtivo em novas bases tecnológicas. Então, são esses dois pilares, né, onde a gente atua. Porque nós temos um conjunto de institutos de pesquisa, seja das universidades, seja o INPA, seja que são localizados no próprio estado amazônico, né? O Museu Guild, né? Que está completamente obsoleto, né? Abandonado, né? Em frangalhos, e nós estamos, ou seja, é a parte da infraestrutura para as nossas unidades de pesquisa e as universidades, e também na linha das novas bases tecnológicas para a industrialização. Então, são esses dois pilares aí que vão mover os recursos. E isso nós vamos tá aqui o nosso Oswaldo me lembrando, né, o Pro-Amazônia, que é similar ao Pro-Antar, o Programa de CIT dirigido à região, o IPCC da Amazônia. Então, são debates, né, que estão fluindo e que nós estamos fazendo uma sistematização de acordo com o que nós botamos nos 10 programas dentro do FNDCT que nós aprovamos. Está lá a mudança climática, está lá infraestrutura. Então, a agenda, né, da Amazônia, ela perpassa alguns dos programas que nós aprovamos no FNDCT. E é essa conta que nós vamos fechar do quanto nós vamos destinar para o desafio amazônico. Então, é isso. No caso do Cerrado, temos, sim, uma situação que é complexa em função da incidência de desmatamentos com autorização. E, como eu já falei anteriormente, o IBAMA atua naquelas áreas que têm uma ilegalidade comprovada, uma suspeita muito evidente de ilegalidade. A articulação com os estados, até o André, se quiser complementar, depois pode falar, ela está sendo feita de uma forma muito positiva. Nós estamos fazendo o diálogo não só com os secretários de meio ambiente, mas também com as associações de representação dos estados, com a ABEMA, com a ANAMA, com os diferentes setores. Já fizemos o seminário técnico-científico e precisa, sim, de uma abordagem que é aquela que eu falei, levando em conta outros vetores que não só o fato se o desmatamento é legal ou ilegal, mas o que isso acarreta em relação, não é, ao bioma. E uma coisa importante que a gente vai trabalhar muito é esse convencimento que precisa ser feito do ponto de vista técnico-científico para olhar para a realidade desses biomas. Acho que houve uma feliz coincidência quando o Fernando Henrique fez a medida provisória que estabeleceu que na Amazônia se deveria preservar 80% e que poderia explorar só 20%, com o que a ciência diz que a Amazônia não pode ultrapassar 25% de destruição. Naquele momento, esse dado científico não estava posto para a decisão que o legislador tomou, inclusive a legisladora aqui. Mas a ciência confirmou isso e foi algo muito importante. Imagine se tivesse continuado 50%. Nós estaríamos em dessonância com aquilo que a ciência, posteriormente, iria dizer que levaria a Amazônia ao ponto de não retorno. No Cerrado, qual foi a base científica? Qual foi a evidência de que se pode explorar o contrário, os 80%? É algo que precisa ser colocado como equação para a ciência, porque não vamos também fazer política pública com base no achômetro. E eu vou passar aqui para o André,
para que ele possa dizer um pouco melhor dessa articulação que está sendo feita com os estados e provavelmente é o caminho, porque trata-se também de repensar modelos de desenvolvimento. E vocês sabem que há um espraiamento, né? A gente tem ações que são mais incisivas em um canto, e não só a ação de comando e controle, mas os controles políticos, simbólicos, econômicos que acontecem no Brasil e no mundo em relação à Amazônia, eles não acontecem em relação ao Cerrado. Não sei se estou me fazendo entender. E, obviamente, que essa pressão ela ajuda. No caso do Cerrado, há quase que uma acomodação. Não, pode explorar 80%, certo? Então, a ciência tem que dizer qual é a base de sustentação, a capacidade de suporte do bioma. O André vai falar, eu queria pedir, André, que você abordasse um aspecto importante, que é até 80%, mas que há outros elementos da legislação que organizam isso e ajudam a definir melhor. Então, se você completar isso, por favor. Não, vou falar. Né? E a ministra Marina lembrou uma coisa importante, a queda do desmatamento na Mata Atlântica, que tem uma relação com isso que a gente está falando. Primeiro que o INPE também tem trabalhado na Mata Atlântica há muitos anos, né? Desde 88, se não me engano, lá em parceria com a SOS Mata Atlântica. Então, olha que interessante. A Mata Atlântica, nós conseguimos uma lei específica, nós já podemos falar em desmatamento zero na Mata Atlântica, porque o desmatamento na Mata Atlântica é medido e é mostrado para a sociedade, dentro dessa lógica de transparência, desde 1990, pelo menos. Né? A mesma coisa a Amazônia. O Cerrado começou mais recentemente. Então, até um dos motivos pelo qual a gente tem esses parâmetros diferenciados na lei tem a ver um pouco com a compreensão da sociedade do que está acontecendo com esses biomas. Né? A partir do momento em que a gente tem um Cerrado mais visibilizado e os outros biomas, esse debate sobre a conservação ou não, o uso, em que parâmetro tal, ele passa a ser um debate a ser feito na sociedade. No Cerrado, a gente tem outras ferramentas também. Né? Por exemplo, tem um dispositivo do Código Florestal que fala que os parâmetros de APP eles podem ser alterados, não por lei, mas até por decreto ou normas estaduais, né, em função da criticidade das bacias hidrográficas. Né? Então, por exemplo, a ministra Marina lembrou um estudo importante que está mostrando a queda de vazão dos rios. Então, o PP Cerrado vai ser o momento em que nós vamos analisar todos esses dados, todas essas, né, a complexidade da questão do Cerrado, em função, obviamente, da legislação vigente, em função da questão das competências. Os estados são os entes federados responsáveis prioritariamente pela gestão e aplicação do Código Florestal. O governo federal ele age supletivamente. Então, tudo isso está sendo conversado com os estados. Nós vamos debater uma nova norma sobre autorização de supressão de vegetação para padronizar isso. Nós estamos debatendo como integrar esses dados no âmbito do Cadastro Ambiental Rural, inclusive junto com o Ministério de Gestão, o MGI, que agora vai fazer a gestão tecnológica do CAR. Então, tem uma série de medidas que são estruturantes, né, ao lado das medidas emergenciais e de fiscalização, que são menos impactantes no Cerrado por conta do alto grau de legalidade dos desmatamentos, né, e isso tudo demanda realmente uma construção muito mais forte com os estados. Tá? Então, isso vai estar sendo feito agora. Nós já temos feito algumas reuniões com os estados do Mato Piba, que são responsáveis por quase 80% dos desmatamentos. Né? E o PP Cerrado vai ter um componente muito importante, que é a parte do diagnóstico. A gente fala sempre que tem muito diagnóstico, e tal, mas esse vai ser muito importante, que é exatamente um diagnóstico do que é legal, do que não é, do que é autorizado, do que não é autorizado. E os estados estão com um grande desafio de entregar para nós, até o final de agosto, uma análise mais precisa do que foi autorizado ou não foi, para a gente ter esse diagnóstico e poder dimensionar qual é o tamanho do investimento em fiscalização ambiental, qual é o papel do governo federal nessa fiscalização e quais são os investimentos que a gente vai ter que fazer em outros mecanismos, outros sistemas. Por exemplo, compensação de áreas de reserva, emissão de cotas de reserva ambiental, pagamento por serviços ambientais. Tem novidades surgindo, como, por exemplo, limitar a outorga de água em função de percentual de área de cerrado conservado, porque a correlação é bem grande entre áreas de recarga de aquífero e disponibilidade hídrica. Então, tem todo um debate que está sendo feito com os estados, bem interessante, bem importante. A gente acredita que até o PP Cerrado, o lançamento dele, que deve acontecer em outubro, tudo isso já está bem articulado e já sendo implementado. Vou quebrar o protocolo, mas eu queria pedir desculpa para o Cláudio,
O André falou da importância dos dados, né? Como a informação, a produção de dados consistentes, transparentes, ajudam a criar na sociedade uma percepção do problema e ajudam a avançar na proteção. E o Cláudio hoje, desculpa a indelicadeza de comentar isso aqui, Cláudio, mas eu fiquei muito feliz que o Cláudio hoje, respondendo a um desafio que o Ministério colocou, disse que em breve nós teremos o DT do Pantanal, que é o bioma que está nos preocupando tremendamente. Imagine, nós temos o DT do Pantanal. Então, 62 anos do INPE, é um jovem muito atuante. Oi. Sou o Felipe, do canal Agromais, aqui atrás. Bom dia a todos. Eu queria voltar ao ponto que o secretário comentou sobre a Serra do Cachimbo. A gente tem acompanhado algumas ações realizadas recentemente com a apreensão de gado. Aquela que é uma região que demanda muita atenção por conta da expansão do desmatamento ilegal por conta da pecuária. Eu queria saber, pelo que eu andei lendo e pesquisando, há um cálculo aí de que há pelo menos aí 100 mil cabeças de gado ali na região ainda, em áreas de desmatamento ilegal. Qual é a destinação que pode ser dada a esse gado a partir do momento que ele for apreendido? Queria saber se essa Serra do Cachimbo continua sendo um ponto de atenção para o Ministério do Meio Ambiente e se, de repente, a rastreabilidade de animais, a rastreabilidade dos animais pode ser, de repente, uma das soluções a serem implementadas pelo governo aí a médio e longo prazo para diminuir, de repente, esse desmatamento ilegal para a pecuária. Muito obrigado. Bem, eu vou passar para o Mauro Pires, que é a pessoa responsável, juntamente com a sua equipe, por aquele aumento de 200% na fiscalização, para que ele possa dialogar com essa questão da Serra do Cachimbo. Bom dia. Então, em relação à Serra do Cachimbo, né, queria lembrar que se trata de uma reserva biológica, né, foi criada em 2005, né, num processo em que em toda aquela região da chamada BR-163, né, ali do norte do Mato Grosso e todo o oeste do Pará, estava sob intenso desmatamento. Então, como é uma reserva biológica, é incompatível a criação de gados dentro dessa unidade. Então, o que o ICMBio fez foi fazer a atuação, a fiscalização para a retirada desse gado, uma vez que os proprietários, os produtores que lá estavam, queria até lembrar que ali se trata de gleba pública, né? Ali é área totalmente pública, não é área privada, nunca foi. Ali, inclusive, é próximo daquela área militar lá do Cachimbo. Então, como essa atividade do gado é ilegal, o ICMBio começou a notificar as pessoas, os chamados proprietários, para que retirassem aquele gado. Isso foi feito durante um certo período. Aí, a partir do momento em que não houve a retirada voluntária, começou, então, a fazer o embargo e a retirada desse gado, junto com a DEPARÁ. A DEPARÁ é a agência lá do estado do Pará, que faz o controle tanto da sanidade animal quanto também da destinação. Então, a destinação é combinada com eles, é feita, sobretudo, para a merenda escolar, como o secretário havia comentado, mas também para outras finalidades. Nós temos comunidades indígenas, temos outras comunidades que podem fazer uso. Então, a DEPARÁ que faz essa destinação. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado com relação à febre aftosa. Então, não é qualquer gado que pode sair, né, sem essa vacinação. Então, a DEPARÁ faz o controle e aí, a partir daí é que é feita essa destinação. Evidentemente que, para a gente ter um controle maior sobre a pecuária, o controle maior sobre o gado, é necessário agir com diferentes instrumentos, né, e com diferentes órgãos também. Os órgãos estaduais, o órgão federal, né, nesse caso o Ministério da Agricultura. Entre esses instrumentos, me parece que a rastreabilidade é uma possibilidade, mas isso precisa ser discutido, né? Em relação à quantidade de gado, quer dizer, são 100 mil, é a nossa estimativa em toda aquela região.
nós temos várias unidades de conservação, né? Então, temos Estação Ecológica Terra do Meio, etc. Então, a mesma situação identificada na Serra do Cachimbo aconteceu também em outros lugares, e estamos, né, em trabalho de retirada, primeiro tentando que seja voluntário, e não sendo, nós vamos fazer essa atuação. E as atividades vão continuar. É importante deixar claro, assim, porque, como eu disse, se trata de uma unidade de conservação em que o gado não é, enfim, não é um tipo de atividade que deveria ter lá dentro. Tá? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz Anjos, repórter da Agência Pública. Tenho uma pergunta para a ministra Marina. Ministra, eu sei que já tem uma declaração, né, que foi produzida pelo governo brasileiro, que está sendo discutida com os outros países amazônicos, que vai ser lançada durante a cúpula da Amazônia. Mas eu queria entender o que o Ministério do Meio Ambiente entende que seriam resultados importantes para tirar dessa cúpula, né? Enfim, tem a questão do desmatamento, né, de impor metas, né, que os países se comprometam com metas de redução. E eu queria saber também sobre a questão do petróleo, se vocês acham que isso é uma questão importante para estar nessa declaração, se vocês estão trabalhando por isso também, né, enfim, combater a exploração de petróleo na Amazônia. Obrigada. Bem, a declaração conjunta dos países da OTCA, ela vai ser anunciada pelos presidentes. Eu não tenho como antecipar o que os presidentes vão anunciar. Mas a expectativa que se tem, e o debate que foi feito publicamente, inclusive no seminário que foi promovido pelo Itamaraty, é de que nós queremos quebrar com a lógica dos eventos e sair dessa cúpula na fase das implementações. Porque nós estamos há 14 anos sem ter uma reunião da cúpula, acabou de completar 45 anos o tratado, e há um entendimento de todos os países que a OTCA deva ser fortalecida como órgão implementador dessas decisões. Há aquelas decisões que serão anunciadas pelos presidentes. Em relação a algumas questões, primeiro, não existe essa linguagem de impor qualquer tipo de, enfim, de compromisso numa declaração conjunta, numa ação multilateral entre países. Não existe a ideia de imposição, tudo tem que ser por consenso. Então, a declaração vai ser a média desses consensos progressivamente assumidos ao longo de todo esse processo de negociação. Cada país tem uma dinâmica diferente. Existe a Colômbia, por exemplo, que está tratando a questão do petróleo, e existe o presidente Lula, que está tratando muito fortemente a questão do desmatamento. O presidente Lula está dizendo desmatamento zero, que é muito forte. Nenhum outro país até agora disse isso. Então, cada país tem um nível de maturidade no seu debate interno, né, mas alguns se antecipam com temas que são importantes e estratégicos, mas não é algo que um país vai impor ao outro. Vai levantar o debate, a discussão com a sociedade. Obviamente que, né, a ideia de desmatamento zero é o compromisso do Brasil, que ele vai perseguir esse compromisso, independente do que tiver nessa declaração conjunta. Também vai ter ali uma questão, claro, com certeza estão vindo os países florestais convidados, que é a Indonésia, a República Democrática do Congo, o Congo-Brazzaville, enfim, todos os nossos parceiros megaflorestais, mas para uma articulação de países amazônicos, o que é uma sinalização muito boa do ponto de vista da proteção de florestas. Então, todo esse debate está sendo feito, com certeza, não é, os países levarão
as suas propostas. O Brasil tem a questão da transição climática como alta prioridade, o Brasil está fazendo o plano de transição ecológica, o Brasil tem a meta de desmatamento zero, o Brasil está retomando todo esse processo de criação de unidade de conservação e de demarcação de terras indígenas, de desintrusão, a busca de parceria para o combate à criminalidade, é algo que está posto já publicamente. Agora, o conteúdo de tudo isso, vamos aguardar. Bom dia, quase boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Capô, depois de desligar isso aqui, sobre as autorizações de desmatamento no Cerrado. Se eu bem entendi, Capô, os produtores no Cerrado eles fazem uma espécie de poupança de autorizações que duram até 4 anos e eles usam isso conforme a conveniência deles. Eu queria saber se vocês já entenderam o que determinou o maior uso dessas autorizações por esses produtores ao longo desse último ano. Na realidade, isso é o trabalho que está sendo desenvolvido pela secretaria liderada pelo André Lima, o Renê trabalhando nisso, o Raoni e o Rajão também, para entender exatamente isso, porque há um indício em análise, não é possível adiantar ainda essas conclusões, mas, de fato, de uma obtenção de autorização especulativa, né? Ou seja, eu no mercado imobiliário, é que nem você vender um imóvel já com um prédio para construir já autorizado, sabe assim, valoriza tremendamente o imóvel. Então, você obter uma licença, mesmo que você não vá utilizar essa licença, mas você pretende vender esse imóvel, ele tem um valor muito maior porque já tem uma licença obtida. Então, existe, de fato, uma percepção de que há um caráter especulativo e, nesse sentido, há um questionamento que nós estamos discutindo com os estados, né, André? O André pode complementar isso, sobre exatamente essa longevidade das autorizações, ou seja, você emitir uma autorização para quem, de fato, está pretendendo implementar uma atividade econômica naquele ano, né, que tenha, de fato, isso é uma questão. Outra coisa é você emitir uma autorização para alguém que pode implementar isso a qualquer momento e, pior, renovável, né? Então, esse é um ponto que está em análise. Talvez o André pudesse complementar, porque esse entendimento é fundamental, inclusive nessa proposta, né, que nós estamos construindo, a ministra reforçou, de construir um entendimento conjunto com os estados para que a gente tenha uma ação que seja integrada, na medida em que, do ponto de vista legal, os estados têm a autorização, têm digamos, a legitimidade do ponto de vista legal para emitir as autorizações, né? Então, André, você podia completar isso, que é uma questão absolutamente central essa que o Cláudio pergunta. Por isso que a gente fizemos essas reuniões com os estados e estabelecemos aí um prazo para os estados oferecerem as informações mais detalhadas sobre a autorização. O secretário Capô mostrou aqui os dados de autorização no Cerrado. Quem conseguiu prestar bem atenção nos números viu que é quase 100%. Não, está longe de ser, importante isso, tá? Longe de ser quase 100% do desmatamento realizado autorizado. Por conta disso, tem desmatamento autorizado há 4 anos atrás, que está sendo realizado agora esse semestre. Tem desmatamento autorizado esse semestre, que só vai ser realizado ano que vem, daqui a 2 anos. Então, esse depara não é preciso, está muito longe de ser preciso. Então, o que nós vamos fazer? Os estados precisam nos dar os dados de autorizações vigentes. Desde quando? De 3 anos atrás, de 2 anos, de 1 ano, e aí nós vamos fazer a calibragem disso. Nós estamos propondo a validade de 1 ano, prorrogável por no máximo mais 1. Mas tem estados dizendo que 1 ano é muito pouco, porque tem estados que demoram 1 ano para dar a autorização. Então, tem uma discussão que vai ser feita, né? E aí nós vamos debater isso no CONAMA, né, com uma nova resolução do CONAMA, atualizando uma resolução de 2006,
que fala de transparência de dados sobre autorização de supressão de vegetação, e ali definindo um padrão mínimo comum, né, e vamos subir essa régua. Né. Claro que tem muita diferença entre as condições de cada estado atender, mas nós vamos subir o máximo possível essa régua para ter transparência, clareza, precisão, e aí nós vamos, como foi dito aqui, dimensionar o que é, qual é o enfrentamento do legalizável, quais são as medidas, os remédios para evitar, diminuir desmatamento legalizável. Né. Certamente ainda tem muita ilegalidade, portanto dá para reduzir sim, mas nós precisamos ter esses dados mais precisos dos estados. Então, boa tarde a todos e está encerrada essa cerimônia. Hoje à noite, mas eu uma entrevista em São Paulo.